Entre Lobos. Autor Clayton Stadler. You said you're tired of existing, half awake in my old hoodie. Capítulo 12. As roupas da mãe. Jerson limpava o ferimento no braço, sentado no sofá, com um pano sujo e uma garrafa de álcool ao lado, olhava para o pai. Eduardo, exausto de si, dormia no chão de cansaço, não por paz. Jerson o fitou por longos segundos. Sentiu algo crescer no peito, um calor amargo, que não sabia nomear. Era ódio. Sim, ódio. E ele não entendia de onde vinha, ou talvez entendesse, mas preferia não admitir. Talvez fosse pela vida que aquele homem levou. Pela mulher que perdeu ou pela que ele não soube proteger. Talvez fosse pelo modo como tudo desmoronou e mesmo assim, Eduardo ainda estava ali, respirando. Jerson observou o pescoço do pai, nu, frágil. Tão fácil, pensou, tão simples. Um segundo, um gesto. Sentiu o pano escorregar da mão, o álcool pingou no chão. Eduardo não se mexeu. Jerson se inclinou levemente, apenas o suficiente para parecer perigoso, como um lobo que fareja uma presa que já não reage. O pensamento veio, cru. Claro, se ele morresse agora, nada mudaria. Mas, como se tivesse sido flagrado por algo invisível, Jerson se afastou. Respirou fundo, passou a mão no rosto, afastou o olhar, como quem se assusta com o próprio reflexo. Eduardo continuava ali, dormindo ou fingindo que dormia. Jerson ainda olhava para ele quando sentiu algo mais. Um arrepio como se fosse observado. Ergueu os olhos devagar. Renato estava sentado na mesma cadeira antiga, no canto da sala. Imóvel. Os cotovelos apoiados nos joelhos, as mãos entrelaçadas, o olhar fixo nele. Não disse nada. Não precisou. O modo como o encarava era estranho, desconcertante, como se soubesse, se tivesse visto tudo, se pudesse ler, com clareza, o que se passava por trás dos olhos de Jerson. E talvez pudesse. Jerson sustentou o olhar por alguns segundos, mas aquilo era demais. Desviou. Pegou o pano sujo do chão, enrolou no braço machucado com mais força do que precisava. Fingiu que procurava algo na garrafa de álcool, como se isso pudesse ocupar o espaço do que quase aconteceu ali. Renato não se moveu, só continuou olhando, quieto, apenas presente como uma sentença que ainda não foi lida em voz alta. Jerson desviou o olhar, mas sentiu que aquele silêncio dizia mais do que 1000 palavras. Ele sempre odiou o jeito como Renato o olhava. Não era desdém, não era piedade. Era algo mais profundo, antigo, como se houvesse história ali. Uma que ninguém nunca teve coragem de contar. Jerson se levantou do sofá. O ferimento no braço ainda latejava, mas o que doía de verdade era outro lugar. Por dentro, passou por Renato sem dizer nada. Mas sentiu no fundo que aquele homem sabia de coisas que ele não sabia sobre si mesmo. Coisas que talvez nunca tenha tido coragem de perguntar, ou que já suspeitava. E fingia não ver. Renato o seguiu com os olhos até o fim, com aquele olhar que dizia: um dia você vai entender. Lá em cima, Cláudia saiu do banho com os cabelos molhados. A água era gelada, mas ainda funcionava. Uma das poucas coisas naquela casa que ainda funcionava. Ela avançou pelo corredor. Entrou no quarto onde guardavam os poucos pertences. Estava tudo bagunçado, malas rasgadas, roupas sujas, lençóis no chão. Ela procurava algo para vestir. Abriu a última gaveta do armário. Um tecido florido chamou sua atenção. Puxou. Era um vestido, simples, azul claro, tecido leve. Ela segurou o vestido no ar. Olhou, fechou os olhos, reconheceu. O vestido era da ex-esposa de Eduardo, da antiga dona da casa, da mulher que ela fingiu confortar e ajudou a enterrar. Cláudia hesitou. Depois, com uma lentidão quase ritual, vestiu o vestido. Fechou o zíper. Respirou fundo. Desceu. Na sala,
Eduardo já havia acordado. Estava de costas. Quando se virou, viu Cláudia parada no corredor, com o vestido azul. Os olhos dele se arregalaram, o corpo inteiro congelou. Jerson olhou também, não disse nada. Apenas se levantou, foi até ela e beijou sua mão, longamente. Eduardo não falou, não gritou, não se mexeu. Só olhou e percebeu o que aquilo significava. Cláudia, usando o vestido da mulher que ela ajudou a destruir. Jerson, tocando aquela imagem como se fosse sua. Não era mais só sobre sexo. Não era mais sobre ódio, era sobre território. E Eduardo estava do lado de fora dele. Jerson pegou, com reverência, e a beijou, longamente. Eduardo se moveu, apenas um passo, os olhos vibrando com ódio e confusão. Cláudia então soltou a mão de Jerson, sem pressa, como se fosse uma escolha ritual. Ela virou-se para Eduardo. Atravessou a sala, parou diante dele. E então, sem dizer nada, beijou seus lábios. Um beijo calmo, íntimo, frio. Não era paixão, era posse. Um gesto de domínio. Ou talvez, misericórdia. Jerson deu um passo à frente. O rosto tenso, o maxilar travado. Cláudia recuou, ficou entre os dois. Olhou para um, depois para o outro. E então disse, pela primeira vez em muito tempo: um de vocês precisa decidir logo quem é o lobo de verdade. E saiu da sala. O vestido azul balançava atrás dela, como uma bandeira de guerra. A porta se fechou atrás com um estalo suave. E o som da madeira pareceu durar uma eternidade na sala. Jerson olhava para o chão, Eduardo para a porta. O vestido azul continuava ali, mesmo sem ela como um fantasma, flutuando entre os dois. Jerson foi o primeiro a falar. Ela não é sua. Nunca foi. Eduardo bufou, mas sem ironia, mais como um lobo ferido que percebe que sangra. Não é uma questão de posse. Murmurou. É de respeito, limite. Limite. Jerson riu, um som seco. Você fala como se não tivesse passado por cima de todos os limites. Eu sou seu pai, caralho. E eu sou o que sobrou de você. Silêncio. Jerson deu um passo à frente. Você passou a vida fugindo da verdade, fodendo com tudo o que tocava. Cuidado com o que fala, garoto. Ou o quê? Vai me bater? Vai me expulsar da casa? Ele abriu os braços. A casa nem é sua, pai. Você só sobrevive aqui porque eu deixo. Os olhos de Eduardo se apertaram. Algo dentro dele mudou. Se moveu. Você não é homem, ainda não. Ele disse. Está confundindo o desejo com força. E você está confundindo o fracasso com moral, Eduardo. Cala essa boca. Jerson deu outro passo. Ficou cara a cara. Acha mesmo que ela quer você? Acha que ela te escolheu? Ela me beijou. Porque quis provar que ainda tem o poder de controlar os dois, e conseguiu. Eduardo trincou os dentes. Você nunca vai entender. Você acha que é o alfa porque grita mais alto, mas não é isso que faz um líder. Então me mostra. Jerson abriu os braços. Me mostra que ainda é homem, que ainda é pai, que ainda é o dono dessa toda. A sala estava fria, mas os dois suavam. Uma batida na janela os fez parar. Não era o vento. Era algo. Raspando. Lentamente, ambos olharam. Do lado de fora, entre a neblina, olhos. Muitos. Apenas assistiam, como se esperassem. Jerson deu um passo para trás. Eduardo também. Pela primeira vez, nenhum dos dois parecia saber o que fazer. E os lobos, silenciosamente, esperavam por um alfa. Jerson e Eduardo ainda estavam de pé na sala, em silêncio. Lá fora, os lobos haviam desaparecido, ou apenas se escondido. Chega disso, disse Eduardo. Vamos acabar com essa merda agora. Jerson o encarou. Concordo, vamos resolver. Subiram juntos, sem olhar um para o outro. Os degraus rangiam sob o peso de uma decisão que nunca chegou. Cada um esperava ver Cláudia sentada na cama,
talvez esperando ser escolhida, ou em pé, pronta para manipular mais um round da guerra. Mas o que viram fez o tempo parar. A porta entreaberta, a respiração ofegante, um som abafado. Eduardo empurrou a porta. Ali, sobre o colchão manchado de sangue seco, Cláudia estava montada em Renato. Sim, Renato. O sujeito quieto, auxiliar de confiança de Eduardo, o que ficava sempre nos fundos, cuidando da comida, das ferramentas. Ninguém prestava atenção nele. Ele não se envolvia nas discussões, não opinava, esperava. E agora ele estava ali, os olhos fixos nos dois. Cláudia também olhou. Não se assustou, não gritou, não parou. Gerson deu um passo à frente, mas Eduardo o segurou. O silêncio era pior que gritos. Renato colocou as mãos nos quadris dela, com calma. Vocês estavam ocupados demais brigando. Ele disse, a voz era baixa. Alguém tinha que decidir por ela. Cláudia virou o rosto, os olhos nos dois. Talvez. Era isso que eu queria o tempo todo. Ela desceu de cima dele. Vestiu o vestido azul de novo, como se nada tivesse acontecido. Passou pelos dois, parando entre eles. Sabe o que mais atrai uma loba? Ela murmurou, como quem conta um segredo. Não é o rugido. É o silêncio que morde. E desceu as escadas. You said you're tired of existing, half awake in my old hoodie, knees up, backseat of your parents' car, trying not to say you miss me. I watch your fingers pick at skin, like you're peeling